Estamos de volta, mais um domingo, mais uma oportunidade de nós estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos estudando o Evangelho segundo Mateus, lemos hoje no capítulo 22, os versos 23 até o verso 33. Esse trecho da Palavra de Deus traz um diálogo, um debate entre Jesus e os saduceus. Quem eram os saduceus? Bom, os saduceus eram um grupo religioso do tempo de Jesus. Eles tinham algumas crenças particulares, bem específicas. Eles eram um grupo da aristocracia, no sentido de que muitas pessoas importantes faziam parte da seita dos saduceus. Os sumos sacerdotes, os sacerdotes costumavam ser da seita dos saduceus e por aí vai. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais na frente. Mas se você leu aí na sua Bíblia, você vê que tudo aí gira em torno de uma historinha. Os saduceus chegam para Jesus e contam uma história sobre uma pessoa, né, um homem que era casado, mas que morreu sem filhos. E aí o irmão dele casou com a viúva e também morreu sem filhos. E aí o terceiro irmão, e foi assim o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo irmão. E depois de todos eles, morreu a viúva e nenhum deles teve filhos. E a pergunta dos saduceus era, na ressurreição, de qual dos 7 aquela mulher ia ser a verdadeira esposa? Bom, para a gente entender toda a argumentação aí dos saduceus, nós precisamos compreender a base de toda essa história. A base dessa história é uma prática chamada levirato. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, você vai lá em Deuteronômio, capítulo 25, a partir do verso 5 até o verso 10, você vai ler lá sobre levirato. Se você quer aprender como era isso na prática, você vai lá em Gênesis, capítulo 38, a partir do verso 8, por aí você vai aprender também sobre levirato. Então, o que era levirato? A palavra levirato vem do latim, né? Nossa língua portuguesa ela é derivada do latim, então levirato vem do latim da palavra levir. Levir significa cunhado. Então o levirato tinha a ver com o cunhado. E o que o cunhado tem a ver com isso? Vamos entender. De acordo com a lei de Moisés, se um casal não tivesse filhos e o homem morresse antes que houvessem filhos, o irmão do marido tinha que casar com a ex-esposa, com a viúva do falecido. Para que isso? Porque o primeiro filho que nascesse ia ser considerado filho daquele que faleceu. Então, uma pessoa casava com uma mulher, um homem casava com uma mulher, se ele morresse, o irmão dele deveria casar com a mesma mulher e ter um filho, pelo menos um filho, e esse filho ia ser considerado como se fosse filho do irmão que havia morrido, exatamente para poder conservar a linhagem, conservar a herança, essas coisas todas. Na historinha que os saduceus contaram, eles disseram que eram 7 irmãos. E eles colocaram, olha, o primeiro casou, não teve filho, o segundo, o terceiro, até o 7º. Depois morreu a mulher, então agora temos um problema, né, na ressurreição. Ela vai ser esposa de quem? Porque os 7 casaram com ela. Muito bem. Nós lemos aí, nós já sabemos a resposta que Jesus vai dar, mas eu queria parar e pensar um pouquinho em tudo isso, na conversa deles e principalmente nas respostas que Jesus vai dar. Porque Jesus diz que os saduceus erravam. Erravam porque não conheciam as Escrituras, erravam porque não conheciam o poder de Deus. E se a gente for lá no texto paralelo, o texto de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 18 até o verso 27, finalzinho, no verso 27, Jesus vai dizer para os saduceus, laborais em grande erro. Ou seja, Jesus diz, vocês estão errados. Os saduceus estavam errados. Eles estavam errados, em primeiro lugar, porque eles não conheciam as Escrituras. E se eu fosse assim resumir a posição dos saduceus em relação às Escrituras, eu poderia usar uma frase, não posso concordar,
não posso crer. Os saduceus consideravam que escrituras inspiradas eram só o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, o resto não. Então, para eles, a escritura era só os 5 livros de Moisés. Tanto é que o argumento deles, eles tiram dos livros de Moisés, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. O argumento deles todo está baseado aí nesse livro de Deuteronômio, do Pentateuco, que eles aceitavam. O resto eles não concordavam, e se eles não concordavam, eles não podiam crer naquilo. Pois é, os saduceus estavam errados porque eles não conheciam as Escrituras. Eles faziam uma leitura que a gente pode chamar de seletiva. Eles pegavam só o que interessava para eles. O que não interessava, eles jogavam fora. Infelizmente, tem gente que é assim. Tem gente que pega a Bíblia, lê a Bíblia e pega só o que interessa, só aquela parte assim que ela gosta. O que ela não gosta, não quero isso não. Quando a Bíblia fala sobre as promessas de Deus, oh, coisa boa, promessa de Deus, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Agora, quando a Bíblia fala sobre santidade, quando a Bíblia fala sobre estar disposto a fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, a pessoa já fica, então, esse texto aí deve ter sido para aquele tempo, né? Lá, tempo atrás. Agora, as bênçãos eu quero. As bênçãos eu quero. Essa leitura seletiva é errada. Jesus condenou isso nos saduceus e disse, vocês estão errados porque vocês não conhecem as Escrituras. É claro que você leu, eu também li aí o texto bíblico, e o texto bíblico mostra que Jesus usa o próprio Pentateuco para contradizer os saduceus. Assim como os saduceus tinham pego seu argumento de um dos livros de Moisés, Jesus também usa um argumento baseado no livro de Moisés. Os saduceus tinham pego Deuteronômio. Jesus usa o livro de Êxodo. Usa um episódio muito conhecido. O episódio quando Deus aparece para Moisés na sarça e diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Jesus mostra através desse texto que Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos, porque Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se Abraão, Isaque e Jacó estivessem mortos, extintos, porque eles já tinham partido há mais de 300 anos, se eles não existissem mais, Deus ia dizer, eu fui o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, quando eles eram vivos. Ou eu era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, quando eles eram vivos. Só que quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele está dizendo, eu continuo sendo, porque eles continuam vivos. Eu continuo sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, porque eles continuam vivos. E Jesus diz que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Os saduceus gostavam muito de pensar dessa maneira, mas Jesus estava falando que a vida não acaba na morte. A nossa vida terrena, sim, acaba aqui na morte. E todos nós, um dia vamos morrer. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Mas a vida não acaba. A vida continua. Para o bem e para o mal, a vida continua. A Bíblia diz que logo depois da morte vem o juízo. A Bíblia também diz que alguns são levados para perto de Abraão e outros são levados para um local de tormento. Eu posso não gostar disso, não gosto desse texto. Esse texto aí, tudo bem. É um direito seu. Você não concorda, você não pode crer. Mas tenha certeza que se você pensa dessa maneira, se eu penso dessa maneira, qualquer um que pense dessa maneira, de acordo com Jesus, está errado. Jesus disse para os saduceus, errais, não conhecendo as Escrituras. Agora você leu, eu também li, e Jesus não disse só que os saduceus estavam errados porque não conheciam as Escrituras. Jesus disse também que eles estavam errados
porque eles não conheciam o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Os saduceus estavam errados porque não conheciam as Escrituras, mas também estavam errados porque não conheciam o poder de Deus. E se eu pudesse resumir numa frase esse aspecto dos saduceus, eu diria que eles pensavam assim: eu não posso entender, então eu não posso crer. Ou seja, eles limitavam o poder de Deus àquilo que eles podiam entender. Deviam ser pessoas bem inteligentes, e eu tenho certeza que você deve conhecer muitas pessoas bem inteligentes. Pessoas que olham ao seu redor e pensam várias coisas, acreditam em várias coisas, mas têm sérias restrições com relação a eventos relacionados com o poder de Deus. Se eu não posso entender, eu não posso crer. Os saduceus, eles olhavam a vida e viam que as pessoas morriam. Morreu, acabou. Morreu, morreu. Não tem nada depois. Não posso entender isso. Como ter um depois? Você leu, eu também li. Jesus fala nesse texto sobre ressurreição, porque toda a argumentação, toda a dúvida, toda a historinha dos saduceus girava em torno da ressurreição. E o que Jesus fala sobre ressurreição aí nesse texto? Bom, Jesus fala muita coisa. Se você pegar o texto aí de Mateus 22, o texto de Marcos 12, que é o paralelo, o texto de Lucas, capítulo 20, a partir do verso 27 até o verso 40, que é outro texto paralelo, você vê que Jesus fala muita coisa sobre ressurreição. Bom, uma das coisas que Jesus fala sobre ressurreição é que ressurreição é outra realidade. Jesus não usa exatamente essas palavras, mas ele quer dizer isso. Ele diz que, olha, na era por vir, na era vindoura, na ressurreição, as coisas não são como são aqui. O poder de Deus vai fazer isso. O poder de Deus vai fazer com que as coisas sejam completamente diferentes do que existem hoje. Eu sei, nós não conseguimos conceber coisas que nós não conseguimos entender. Eu não entendo como é que Deus vai ressuscitar o corpo de Abraão, que morreu há, 4.000 anos atrás. Eu não sei como Deus vai ressuscitar o corpo de Paulo, que morreu há 2.000 anos atrás. Eu não sei como Deus vai ressuscitar todas essas pessoas. Não tenho a menor ideia. Isso não é problema meu, é problema de Deus. E eu tenho que crer em Deus não pelo aquilo que eu posso entender, não por aquilo que eu posso compreender, mas sim porque aquilo que Ele é. Se Deus diz que Ele pode fazer, Ele vai fazer. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que para ressuscitar todos os mortos em Cristo, Deus precisa de um piscar de olhos. Ou seja, todo o tempo que Deus precisa para ressuscitar todo mundo. Isso é poder de Deus. Eu não posso limitar o poder de Deus àquilo que eu posso entender, àquilo que eu posso compreender. Jesus também fala sobre ressurreição, dizendo que na ressurreição as pessoas não se casam, nem se dão em casamento. Aqui nessa vida é assim. Por quê? Porque é assim que nós povoamos essa terra, né? Então é assim que a vida nessa terra continua. Nossos avós, alguns têm ainda os avós vivos, outros não. Nossos bisavós, nossos trisavós, ou seja, pessoas que já viveram aqui, que cumpriram seu papel, partiram, muitos deles já partiram, mas geraram filhos e nós estamos aqui e somos a prova de que eles geraram filhos. Verdade. Aqui nessa terra é preciso haver procriação, casamento, porque é assim que a humanidade vai se propagando. Mas no céu não é assim. Na ressurreição não é assim. Na ressurreição não se casam nem se dão em casamento. Jesus fala que nós vamos ser como os anjos. E Lucas, no relato paralelo, esclarece isso mais. Ele diz que na ressurreição as pessoas não podem mais morrer,
por isso vão ser como os anjos, porque os anjos não podem morrer, então nós também não vamos poder morrer. Nesse sentido, não tem nenhuma lógica você pensar em casamento, em procriação, essas coisas todas. Por quê? Porque é outra realidade. Os saduceus estavam errados porque eles não conseguiam entender isso. Ok, eu também não consigo entender isso, mas o erro deles não era esse. O erro deles é que eles limitavam o poder de Deus ao entendimento deles. Ah, eu não posso entender, então não posso crer. Não, você pode crer mesmo sem entender. Eu não sei como é que Deus faz uma porção de coisas aqui nessa vida. Eu não tenho a menor ideia de como vai ser a ressurreição. A Bíblia não diz exatamente como é que é a vida no futuro, como é que é estar com Cristo. Não sei. A Bíblia dá alguns detalhes assim bem pequenininhos. Eu não posso entender, mas eu posso crer. Os saduceus estavam errados. E Jesus disse isso. Agora, se nós pegarmos a expressão que está lá em Marcos, capítulo 12, verso 27, texto paralelo a esse de Mateus 22, nós vamos ver Jesus falando: laborais em grande erro. Laborais em grande erro. Jesus disse que os saduceus estavam errados porque não conheciam as Escrituras. Jesus disse que eles estavam errados porque eles não conheciam o poder de Deus. Mas Jesus terminou dizendo: olha, vocês estão totalmente errados. Por que os saduceus estavam totalmente errados? Por que eles estavam laborando num grande erro? Pela visão da religiosidade, da comunhão com Deus que os saduceus tinham. Os saduceus eram materialistas. Se você for ler lá no livro de Atos, você vai ver que Lucas diz para a gente que os saduceus não criam nem em espírito, nem em anjos, nem na ressurreição. Eles não acreditavam nisso, vida depois da morte, eles não acreditavam em nada disso. Se eu fosse resumir o pensamento deles em relação a isso, ele ia ser: eu não posso ver, eu não posso crer. Eu não vejo anjo, eu não vejo espírito, eu não vejo vida depois da morte, então não existe. Eles eram materialistas. Eles esperavam as bênçãos de Deus no aqui e no agora, só para o aqui e o agora. Eles queriam a tal da prosperidade. O foco deles era a prosperidade, as bênçãos materiais. Há alguns salmos em que o escritor, o salmista, ele se queixa diante de situações difíceis que ele está passando, alguns inimigos que o estão afrontando, e às vezes, em relação a esses inimigos, o salmista diz assim: torne-se-lhes a mesa em laço. Torne-se-lhes a mesa em laço. O que significa isso? Significa que o salmista está desejando que a mesa, ou seja, a prosperidade dos inimigos deles, seja uma armadilha, seja um laço. E, infelizmente, os saduceus caíram na armadilha. Eles gostavam tanto das coisas daqui que eles não queriam sair daqui. Eles gostavam tanto das coisas desse mundo que eles faziam qualquer coisa para ficar nesse mundo, porque eles não queriam nada com o que vem depois. E Jesus disse: olha, vocês estão totalmente errados. E, infelizmente, há crentes que estão no mesmo caminho. Estão querendo de Deus as bênçãos materiais, mas só as bênçãos materiais. Não pensam no futuro, não pensam em ressurreição, não pensam na segunda vinda de Cristo, não pensam numa vida de santificação. Olha, se você está nesse caminho, você está no caminho errado, bem errado. Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Deus nos abençoa aqui nessa vida, abençoa, graças a Deus por isso. Mas como o salmista nos adverte: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Se Deus nos tem dado fartura, vamos agradecer a Deus a fartura que Ele nos tem dado.
Mas não vamos colocar o coração aí, não. A vida não é só aqui e agora. A vida continua. Depois da morte, a vida continua. Nós devemos pedir para Deus bênçãos materiais, saúde, que Deus supra as nossas necessidades de alimento, de roupa. Devemos. Mas não é só isso. Nós temos que pensar na salvação daqueles que estão perdidos. Nós temos que pensar na recuperação daqueles que estão desviados. Nós temos que pensar nas nossas vidas e ver se nós estamos preparados para encontrar com Cristo. Porque nós todos vamos encontrar com Cristo. Eu e você precisamos olhar para dentro e ver como é que nós estamos em relação a isso. Será que nós estamos seguindo o mesmo erro dos saduceus, esperando em Cristo, esperando em Deus apenas nessa vida, pensando só materialmente? Ou será que nós já compreendemos que a vida aqui é passageira e a nossa vida para valer está com Cristo? Nós hoje lemos Mateus 22, de 23 até 33. Nós conversamos sobre aquela historinha que os saduceus contaram, dos 7 irmãos, do levirato, etc. E principalmente sobre as respostas de Jesus. E de acordo com Jesus, os saduceus estavam errados. Eles estavam errados porque eles não conheciam as Escrituras. Eles tinham as Escrituras, mas para eles não podiam concordar, eles não podiam crer. Eles faziam uma leitura seletiva. Eles ficavam só com o que gostavam e jogavam fora o que eles não queriam. Se alguém está fazendo assim, está caminhando num grande erro. Jesus também disse que os saduceus estavam errados porque eles não criam, eles não conheciam o poder de Deus. Para eles, se não podiam entender, eles não podiam crer, eles limitavam o poder de Deus ao entendimento deles. E Jesus disse que eles estavam errados, porque o poder de Deus não é só aquilo que a gente vê. O poder de Deus ultrapassa essa realidade. E a ressurreição faz parte de uma outra realidade, uma realidade onde nós não podemos morrer e nós não precisamos casar, porque nós seremos semelhantes nesses aspectos aos anjos. Os saduceus também estavam errados por causa do seu ponto de vista materialista. Jesus disse que eles estavam laborando num grande erro. Para eles, se não podiam ver, eles não podiam crer. Para eles, as bênçãos de Deus eram só no aqui e agora. E certamente Deus nos dá bênçãos aqui e agora, mas não é só isso. Nós não temos que ter a nossa esperança em Cristo apenas nessa vida. A nossa vida aqui é passageira. Mas Deus tem muito mais mesmo, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus nos abençoe. Amém.